Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Tem sido realmente um privilégio estudarmos a lição desse trimestre, que está falando sobre temas do Evangelho de João, e nós já chegamos à lição de número 9. E a lição de número 9, ela traz aqui um título muito interessante, e o título é A Fonte da Vida. O verso para memorizar também é um verso muito importante, que nos traz aqui agora o que João está querendo nos ensinar a respeito de Jesus. Quem é Jesus? E nós precisamos entender quem realmente é Jesus. O verso para memorizar, então, se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, que diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse verso ele é muito importante porque aqui o Evangelho de João relata claramente a divindade de Cristo. Isso mesmo, nos levando ali a entender que Jesus é o grande eu sou. Aquele mesmo apresentado lá para Moisés, o que se apresenta para Moisés em Êxodo capítulo 3, verso 14, o grande eu sou. Ou seja, Jesus é o Deus ali que se apresenta no Antigo Testamento. E claramente João ele nos traz aqui a importância de entendermos então essa divindade de Cristo. E eu quero introduzir essa lição aqui, nos aprofundando um pouquinho mais. Não conseguirei abranger tudo que eu poderia abranger, mas nos aprofundar um pouquinho mais sobre entender essa divindade de Cristo. Se você for em João capítulo 1, verso 1 ao 3, você vai ver ali claramente falando a respeito da palavra ou do verbo, e dizendo então que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, João claramente ele introduz o seu evangelho falando que o verbo, ou seja, aquele que se fez carne e habitou entre nós, este é o verbo, que também é relatado ali em João 1. Você vê claramente que esse verbo, ele é Deus. Ou seja, João traz aqui claramente a importância de entendermos a divindade de Cristo. Quando nós vamos, por exemplo, a Paulo, e Paulo escrevendo então aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 9, você vai ver Paulo claramente ali afirmando que em Cristo, ou seja, nele, habita corporamente toda a plenitude da divindade, ou seja, não apenas parte da divindade. Jesus não é apenas 50% Deus, Jesus é 100% Deus. Toda a plenitude da divindade. Jesus é 100% Deus. Quando ele encarna, ele se torna também 100% homem. Mas Jesus é 100% Deus. E esse é um ponto muito importante. Por que é importante, pastor? Porque é preciso entender que Jesus não é um Deus menor. Isso mesmo. Jesus não é um Deus menor e Deus o Pai um Deus maior. Jesus é 100% Deus. Na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo compartilham a mesma natureza divina. Esse ponto aqui é muito importante para nós entendermos. Mas, pastor, quando nós vamos lá no livro de João, capítulo 14, verso 28, você vai ver ali claramente dizendo que o Pai é maior do que eu. Como então explicar esse texto? O que esse texto realmente está dizendo? Se Jesus é 100% Deus, ou seja, Jesus não é menor que Deus o Pai. Jesus é o grande eu sou lá de Moisés, lá o Deus do Antigo Testamento. Jesus não é um Deus menor. Como entender então esse texto? Eu escrevi aqui na minha lição e eu quero ler algumas coisas para vocês. Jesus aqui está se referindo à sua posição durante a encarnação. Ou seja, esse relato aqui em João capítulo 14, verso 28, Jesus está aqui se referindo à sua posição durante a encarnação. Durante a encarnação. Ou seja, como parte do plano da salvação, ele assumiu uma posição de submissão ao Pai, esvaziando-se então de sua glória divina. Você pode encontrar isso lá em Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao 8, onde Jesus então se esvazia ali da sua glória divina, na sua função agora, na sua posição, quando ele agora se torna 100% homem também, mas ele não deixa de ser 100% Deus, ok? Essa submissão, ela é funcional. Grave essa palavrinha. A submissão de Cristo aqui ao Pai, em João, no capítulo 14, verso 28, ela é funcional, ela não é ontológica, ok?
gravaram isso? Ela não é ontológica. Ou seja, o que está querendo dizer aí, pastor? Ou seja, diz respeito ao papel de Jesus no plano da redenção. Por isso ela é uma submissão funcional. É o papel ali de Jesus no plano da redenção, sem comprometer aqui sua igualdade essencial com o Pai. Em outras palavras, resumindo aqui para que você possa entender, nós cremos sim que Jesus é igual ao Pai em essência e natureza divina, mas ele assumiu voluntariamente aqui uma posição de submissão funcional ao se tornar ali, ao encarnar e se tornar também 100% homem. Ou seja, há uma submissão funcional, não ontológica. E este ponto aqui é muito importante nós entendermos. E por que isso é importante entendermos? Porque claramente, se nós somos aqui em Deuteronômio capítulo 6, no verso 4, onde você vai encontrar aqui o Shema de Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, no capítulo 6 de Deuteronômio, no verso 4, eu li em hebraico, mas aqui agora eu vou ler em português. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, claramente aqui a palavra de Deus nos mostra que existe o quê? Quantos deuses? Um só Deus. Ou seja, se eu acreditar que Deus o Pai é um Deus maior e Deus o Filho é um Deus menor, então há dois deuses. Um Deus maior e um Deus menor, ok? E se eu acreditar em dois deuses, então eu estou saindo do que a palavra de Deus me ensina sobre o monoteísmo, a respeito que existe um só Deus. E, consequentemente, eu estou entrando dentro de um politeísmo, onde eu acredito em mais de um Deus maior e um Deus menor. Por isso, queridos, muito cuidado. Para estudarmos a palavra de Deus, nós não podemos estudar apenas um verso. Nós temos que estudar toda a palavra de Deus, seja Antigo Testamento ou seja Novo Testamento. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Sim, quando Jesus diz isso, ele está falando a respeito do Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, agora escrito pós-Jesus, é um resumo da vida de Jesus, que nos conecta ao Antigo Testamento. E tanto o Novo como o Antigo Testamento foram inspirados por Deus. Que nós possamos, então, colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus em nossa vida. Amém? Espero aqui poder ter auxiliado você sobre talvez essa dúvida que você tem. Se você não tinha, fica aqui essas dicas então para que você possa cada vez mais se aprofundar em entender quem é Jesus, entender o plano da redenção, o plano da salvação e o papel funcional de Jesus quando ele se torna 100% homem também, mas não deixando de ser 100% Deus. Amém? A parte de domingo fala sobre a vida estava nele, e aqui novamente voltando a João capítulo 1, verso 1, aonde você vê o apóstolo João aqui fazendo uma declaração na abertura do seu livro, mostrando claramente que Jesus é Deus. O verso 4 aqui de João 1 é um verso muito interessante, porque o verso 4 nos diz que a vida estava nele. Ou seja, Jesus tinha em si mesmo vida. Tinha vida em si mesmo. Isso aqui é muito importante, porque Jesus não recebeu vida derivada do Pai ou do Espírito. Jesus tinha vida em si mesmo. Ou seja, Jesus é eterno. Essa é a divindade de Cristo. Assim como Deus o Pai, Deus o Filho, também Deus o Espírito. Assim, um só Deus. E Jesus é eternamente Deus. Um só Deus, com Deus o Pai e Deus o Filho e Espírito Santo. Amém? Que Deus possa te abençoar para que você possa entender esse ponto. Que Jesus é eternamente Deus, um só com Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. E por que Jesus então veio ao mundo? É muito importante nós entendermos. A palavra vida aqui, e o autor da lição nos traz a palavra zoe em grego, a palavra vida, ela aparece 36 vezes no Evangelho de João. E essa palavra também ela é apresentada como vida, aquele que fez vida, que trouxe vida ao nosso planeta, mas também aquele que traz vida eterna. Ou seja, a palavra vida não está ligada apenas na vida na criação, mas também a vida no plano da salvação, da redenção, vida eterna. Ou seja, somente em Jesus nós poderemos ter vida eterna.
eterna. Amém? Que Deus possa fazer com que você entenda esse ponto muito importante aqui da lição. A parte de João capítulo 3, verso 14 e 15, diz ali, para que todo que nele crê tenha vida eterna. É muito importante entendermos isso, porque se nós crermos em Jesus, nós poderemos sim, então, termos vida eterna ao lado de Jesus, porque ele morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Amém? Deixa eu ir rapidamente aqui para a parte de segunda-feira, as palavras da vida eterna, para quem iremos, né? João aqui capítulo 6, versos 61 ao 68, aqui você vê uma linda resposta de Pedro, Pedro claramente dizendo para quem iremos. E por que Pedro diz isso? Porque ele sabia que em Cristo é que nós temos a vida eterna. E por que Pedro sabia disso? Porque Pedro sabia que Jesus é o pão da vida. Jesus é a fonte da vida eterna. Ele é o pão da vida. João capítulo 6, verso 35. E o que isso significa, pastor? Significa que sua vida, morte e ressurreição é a fonte da salvação eterna. Ou seja, se nós queremos um dia ter vida eterna ao lado de Deus, nós precisamos aceitar Jesus na nossa vida. Nós precisamos crer em Jesus, mas não apenas crer em Jesus, permanecer nele. Amém? A parte de terça-feira, crer em nascer de novo, aqui é algo muito importante dentro desse contexto que nós lemos aqui na parte de segunda-feira, que eu preciso crer em Jesus, mas também permanecer. Isso não significa que a salvação é pelas obras. Não. Não há como ser salvo por nossas obras, e eu preciso entender isso, você precisa entender isso, todo mundo precisa entender isso, que a salvação ela é unicamente pela graça em Cristo Jesus. Mas a graça que vem através de Cristo, que é o pão da vida, ela precisa ser aceita por mim e por você. Se ela não for aceita, não tem como nós sermos salvos, ok? Creio que você possa ter entendido o que eu quis dizer aqui. Não há salvação sem Cristo. Só há salvação por intermédio da graça. Mas eu preciso aceitar a graça. Não basta apenas crer. Eu preciso aceitar a graça e deixar que o Espírito Santo faça com que produza fé na minha vida, para que eu possa crer realmente em Jesus e as minhas atitudes, as minhas ações venham a demonstrar que realmente eu aceitei Jesus na minha vida. Em outras palavras, nós só conseguiremos também permanecer tendo fé em Cristo, porque o Espírito Santo atua na nossa vida. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos salvos unicamente pela graça, mas eu preciso aceitar essa graça e andar realmente em novidade de vida. A parte de quarta-feira, rejeitando a fonte da vida, dentro do contexto aqui da época de Jesus e também na nossa época hoje. Muitos creem em Jesus, mas muitos, assim como na época de Jesus, assim também hoje, rejeitam a fonte da vida eterna. Rejeitam Jesus. E por rejeitarem Jesus, consequentemente perderão a vida eterna. E é muito importante nós entendermos este ponto aqui. Entendermos que nós precisamos, sim, aceitarmos Jesus na nossa vida, andarmos em novidade de vida, deixarmos o Espírito Santo atuar no nosso coração, para que nós possamos ter fé cada vez mais em Cristo e entendermos que um dia Ele vai voltar para nos buscar. A parte de quinta-feira, a lição aqui, durante essa semana, ela começou ali dizendo que eu preciso crer em Jesus. E por que eu preciso crer em Jesus? Porque se eu não crer em Jesus, eu já estou condenado. Porque eu sou pecador, você é pecador, todo mundo é pecador. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus é o pão da vida. É aquele que veio a este mundo, morreu por você e te dá direito a um dia ter vida eterna ao lado de Jesus. Por isso eu preciso crer em Jesus, na palavra de Deus, não rejeitar a palavra de Deus e realmente permanecer em Cristo. Não basta apenas crer. Eu preciso realmente permanecer em Cristo Jesus, aceitar as verdades dele, que contém na palavra de Deus. E eu encerro aqui com a parte de sexta-feira, Ellen White escrevendo no livro Desejado de Todas as Nações, inspirada por Deus, ela diz assim: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a quem ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. Que Deus possa te abençoar.
a entender que você só pode ter vida eterna através de Cristo Jesus. Que você possa entender quem realmente é Jesus, entender a divindade de Cristo, entender sim que Ele não é um Deus menor, Ele está na sua igualdade com Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. E esse Cristo é o Eu Sou apresentado em Moisés, e Ele veio a este mundo, morreu por você. E o plano da salvação, o plano da redenção te dá direito a um dia ter vida eterna ao lado de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine a aceitar Jesus na sua vida, como esse plano da salvação, a entender que você é salvo unicamente pela graça de Cristo. Mas não basta apenas crer, eu tenho que permanecer em Cristo, aceitar, andar com Ele, andar em novidade de vida. Que o Espírito Santo possa atuar na sua vida, no seu coração, que Ele possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que você possa andar sempre em novidade de vida ao lado de Jesus. Que as suas obras demonstrem a quem você pertence, não para você ser salvo, mas mostrando que alguém já te salvou, e esse alguém é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.